Oi, pessoal! Hoje o vídeo vai ser diferente, vai ser um vídeo em movimento, porque eu tô aqui, ó, nos museus do Vaticano, na Itália, e hoje eu vou contar uma história para vocês que envolve política, sociologia, religião e influencia muito na vida de nós mulheres. Agora, especificamente, a gente está indo no Museu Chiaramonte, porque nós vamos em busca da réplica da estátua da deusa Hecate, que se encontra aqui no Museu do Vaticano. E esse é um dos principais motivos para eu estar aqui hoje, né? Como uma boa devota de deusa Hecate, eu tinha que vir conhecer e reverenciar essa estátua. É importante reforçar que todas as informações que eu vou passar aqui para vocês são informações históricas, informações que eu estudei através da história da religião, da sociedade, entre muitos outros temas. Então, não são minhas opiniões pessoais, são fatos históricos que eu estou repassando para vocês. É claro que no final do vídeo eu também vou dar minha opinião, mas aí a partir desse momento eu aviso vocês para a gente separar o que é uma coisa e o que é outra. A gente já vê aqui várias estátuas, né? Várias figuras, bem interessante, ó. Por exemplo, aqui a gente tem o deus Hermes. Achei a estátua que representa a deusa Hecate, lembrando que isso aqui é uma réplica, não é a estátua original, porque sobraram poucas obras originais dessa época, na época da Roma e da Grécia Antiga. Essa daqui é a Hecate Triformes, ela tem esse nome porque ela tem 3 corpos, 3 cabeças. Então, Hecate é uma deusa trívia, ela é uma deusa que representa os caminhos, é uma deusa do passado, presente e futuro, de todas as direções, de todos os tempos. Deusa Hecate, ela está nos limiares, presente no nosso nascimento e na nossa morte. Então, a deusa Hecate, ela é uma deusa de 1000 nomes e é muita coisa pra gente falar aqui em um único vídeo. Eu até me emociono aqui, estar aqui de frente a essa estátua, que é um dos únicos registros que a gente tem hoje, fora o templo de Hecate em Lagina, na Grécia. Esse é um dos únicos registros que a gente tem hoje, né, da história dessa deusa. Então, Kairi Hecate, Kairi Hecate, Kairi Hecate. E por que existe tantas estátuas, tantas obras de arte, de deuses greco-romanos aqui no Vaticano, que é o maior templo cristão do mundo? Então, é essa história que eu quero contar para vocês hoje. Antigamente, quando tudo isso era mato, as pessoas mais rurais, elas costumavam cultuar outros tipos de deuses e deusas, principalmente aqueles relacionados à natureza. Essas pessoas eram os famosos pagãos, que na tradução do latim significa homem do campo. Então, os pagãos, eles eram pessoas comuns que tinham uma vida humilde, que tinham uma vida simples e cultuavam a sua fé de outras maneiras. E aí veio a igreja e decidiu que só existiria um único Deus verdadeiro. E começou-se a cultuar esse Deus, que até então era Cristo, Jesus, enfim, vocês já conhecem. Só que, para convencer esses pagãos a cultuar o mesmo Deus único da igreja, eles começaram a tentar converter, primeiramente, esses pagãos. E aí, quando eles viram que não ia ter muito êxito com essa conversão, eles começaram a perseguir. Todo mundo que cultuava deuses diferentes do Deus cristão era perseguido, preso, torturado, morto. Isso independente de ser homem ou mulher, tá? Nessa época, muita gente morreu, até mesmo crianças, até mesmo pessoas de dentro da igreja, porque existia muita troca de poder dentro da igreja. E aí, os próprios padres e fiéis que não acompanhavam essas mudanças acabavam sendo perseguidos também. Então era uma época realmente muito obscura e perigosa para qualquer pessoa que tinha uma opinião diferente. Durante esse período que a igreja estava tentando converter os pagãos, eles acabaram construindo as suas próprias igrejas em cima dos locais que os pagãos se reuniam para fazer suas comemorações, suas festividades, que eram os famosos sabás. Os sabás eram simplesmente as comemorações das estações do ano. Então, conforme as estações iam mudando, existia-se ali uma celebração para o deus Sol, para a deusa da fertilidade, para a deusa Mãe. Cada sabá representava uma coisa. E aí a igreja ia nesses lugares onde as pessoas costumavam se reunir para comemorar os sabás e construíram suas igrejas e basílicas. É por isso que vocês vão observar aqui no vídeo bastante símbolos que fazem referência a deuses pagãos na igreja. Por exemplo, ali a gente tem uma cabecinha do deus Hermes, mais uma vez. Aqui a gente tem a representação da deusa Atena. Inclusive, existem várias datas comemorativas cristãs que foram apropriações culturais
da galera pagã, como por exemplo o Natal, a Páscoa. Essas datas eram originalmente festividades a deuses pagãos que acabaram sendo incorporadas pela igreja para conseguir trazer essa galera e fazer essa conversão. De todos esses deuses pagãos que sofreram esse preconceito da igreja, os mais afetados ou as mais afetadas foram as deusas, justamente por conta da associação com as mulheres. Então, além do poder da igreja naquela época, o poder do patriarcado também estava crescendo muito e ele se associou à igreja para criar ali uma visão pejorativa das mulheres. O culto à deusa foi completamente extinguido e foi nessa época que a igreja começou a inventar alguns termos para designar as pessoas que não tinham sua mesma fé de forma pejorativa, como, por exemplo, o nome bruxa. Esse termo nem sempre existiu. Ele foi criado pela igreja para designar as mulheres que se opunham a cultuar o Deus cristão. Lembrando que nessa época a igreja detinha muito poder, então ela era realmente uma potência política mundial e tudo que ela falava se tornava lei. Então foram criadas leis onde as mulheres eram consideradas bruxas se elas se encaixassem em alguns padrões. E esses padrões eram os mais variados possíveis que vocês podem imaginar. Não tinha muito critério, né? No começo era mais as mulheres pobres, viúvas, feias. Depois começou a ser as mulheres bonitas, felizes. Qualquer motivo era motivo para você ser considerado uma bruxa. Se você era muito inteligente, você era bruxa. Se você sabia mexer com ervas, você era uma curandeira, uma parteira ali da comunidade, você era bruxa. Se você tinha perdido seu marido, você era bruxa e provavelmente foi você que matou seu marido. Se você era muito bonita e os homens ficavam atraídos por você, era porque você era uma bruxa que estava seduzindo os homens. Se você era ruiva, você era uma bruxa porque seu cabelo tinha uma cor muito diferente. Inclusive, nessa época foi escrito um livro que era basicamente um manual de identificação, caça e tortura de bruxas. Esse livro foi publicado e ele existe até hoje nas livrarias. Ele chama Maleus Maleficarum, traduzido significa O Martelo das Bruxas. E era através desse livro, com coisas inescrupulosas, que você tinha autorização de cometer todos esses crimes contra mulheres. Quem aqui já estudou um pouco da Bíblia provavelmente já deve ter ouvido falar daquele texto que fala que o homem é a imagem e semelhança de Deus. E aqui eu não estou fazendo uma crítica à Bíblia, porque eu acredito que tem muita coisa ali que é mal interpretada, como por exemplo esse texto. Na época as pessoas compreendiam que esse texto se referia apenas aos homens. Então, se você fosse homem, você era merecedor de ter respeito, era uma pessoa divina, porque você era a semelhança de Deus. Agora, se você fosse mulher, você era inferior, você não era digna, você não poderia ser sagrada. Inclusive, a gente tem registros que foi um fiel da igreja, um homem que incitou pela primeira vez que a mulher era a porta de entrada para o demônio na nossa sociedade. A partir daí surgiu o conceito de que a mulher é um sexo frágil, porque a mulher ela não teria força contra o poder do demônio. Um demônio poderia facilmente seduzir uma mulher e fazer ela cometer atos malignos. E por isso a mulher era sempre considerada inferior, burra e menosprezada, etc, etc. E olha uma coisa interessante, para convencer os pagãos a se converter ao cristianismo, eles perceberam nessa necessidade de ter uma representação feminina, divina, para que pudesse representar a mulher. E aí eles começaram a criar o culto a Maria, né, mãe de Jesus. Esse culto com certeza bem menor, né, bem mais inferior ao culto de Jesus Cristo e de Deus, mas só para a gente ter ali, né, para a gente suprir essa necessidade das pessoas terem uma figura feminina. Eu sempre gosto de recomendar um filme para quem quiser entender mais sobre o contexto histórico de toda essa época, que é o filme Silenciadas, da Netflix. É um filme que se passa na Espanha, não é na Itália, mas fala ali de um grupo de jovens, adolescentes, meninas, que acabaram sendo presas e torturadas por acusação de bruxaria, sendo que não tinha motivo aparente para isso. Mas eu não vou dar muito spoiler do filme aqui, eu acho que vale a pena vocês assistirem, porque é muito interessante e emocionante. E agora sim, eu vou dar a minha opinião sobre toda essa história. Eu acho que, assim como todas as religiões,
a Igreja Católica cometeu grandes erros. E, na minha opinião, não existe uma religião que seja ruim e a outra que seja boa. Na realidade, eu acredito que existem pessoas ruins e boas em todos os lugares. Mas em relação a toda essa história que eu contei para vocês, eu acredito que a Inquisição foi um período tão horroroso, tão obscuro, quanto, por exemplo, a escravização e até mesmo o nazismo. E a gente vê hoje em dia que, aos pouquinhos, a sociedade vem reconhecendo e tentando reparar os estragos que fizeram nesses outros movimentos. Claro que tem muito chão pela frente, a nossa sociedade ainda precisa evoluir muito, mas quando a gente fala desses erros cometidos pela igreja, principalmente a Igreja Católica, a gente não vê nenhum movimento de reparação. Muito pelo contrário, ainda hoje muitas mulheres sofrem preconceito e são perseguidas por bruxaria. Eu vou colocar aqui na tela alguns dados recentes que mostram mulheres que foram mortas acusadas de bruxaria. Nesses casos, não necessariamente é a igreja que perseguiu elas, mas foi a ideia que a igreja colocou na cabeça das pessoas lá naquela época, e as pessoas cultivam até hoje esse preconceito que as fazem cometer atrocidades como essas manchetes que vocês acabaram de ver. E sem contar que dentro da igreja, não só a igreja católica, mas de todas as religiões que se denominam cristã, as mulheres ainda são muito oprimidas e muito podadas. Existem muitas mulheres que se mantêm dentro dessas instituições da igreja, de casamento, de famílias, de empregos, onde elas são abusadas fisicamente, psicologicamente, até mesmo sexualmente, e elas sentem uma culpa muito grande e não conseguem sair dessas relações, desses lugares. E essa culpa é sim uma culpa cristã, que foi o cristianismo que colocou em nós mulheres. Então, até hoje, a gente sofre com toda essa influência da igreja e do cristianismo e do patriarcado na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, isso se reflete seja na nossa vida profissional, na nossa vida amorosa, dentro da nossa casa, com a nossa família, e até mesmo nos lugares que a gente vai exercer a nossa fé, que deveria ser um lugar de segurança, de proteção, de amor, de harmonia. É esse apelo que eu quero deixar aqui para que vocês comecem a pensar mais sobre toda essa história. Eu, como uma mulher e como uma bruxa, não poderia deixar de vir aqui nesse lugar que representa tanto da história da humanidade, sem contar isso para vocês, porque o meu coração arde por justiça.